Tá ligado? Segunda rede, o tema da nossa ministração é a menina missionária sem nome. Sem nome. A menina missionária sem nome. Você pode abrir sua Bíblia no livro de 2º, livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos ter a misericórdia com você, meu querido. Escola de líderes. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitoso e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Diga, Naamã era leproso, mas era um grande guerreiro. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Diga menina. Diga cativa. Um dia ela disse a sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes, Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quanto ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado? Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. A tua palavra, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela é eficaz. Ela é eficaz. Ela por si só, ela traz cura
cura, liberta e nos batiza. A tua palavra é martelo que quebra a rocha. A tua palavra, ela é fiel e verdadeira. A tua palavra, ela nos sustenta. A tua palavra, ela é que nos liberta. Ela, Senhor, que abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, e que nessa noite, Pai, ela tenha esse poder, esse dínamos para, Senhor Deus, adentrar no coração da pessoa que tem um coração mais duro nesse lugar, assim como foi com Naamã, esse homem que tinha um coração duro, um coração que não queria obedecer, mas a tua palavra, a tua ordem, ela basta a palavra do profeta para que tudo se estabeleça, e que nesta noite, ó Espírito Santo, tu que és o nosso dirigente, tu que és o nosso guia, aquele que nos guia, venha trazer a revelação dessa verdade, que essa igreja, a igreja deste lugar, seja uma igreja viva, uma igreja limpa, uma igreja obediente, uma igreja submissa, uma igreja cheia do teu Espírito, e todo aquele que adentrou neste lugar possa sair daqui, meu Deus, transformado, porque o Senhor é o Deus que muda, o Senhor é o Deus que transforma. E nessa noite nós profetizamos como igreja, declaramos uma igreja viva, uma igreja limpa. Venha fazer, Senhor, conforme a tua vontade, e a tua vontade, Senhor, seja estabelecida neste lugar. Abençoamos cada coração, declaramos vida nova, declaramos cura em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, e a igreja diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, querido. Então, nós vamos aqui meditar muito mais do que meditar. Nós vamos viver essa palavra. Muito mais do que chegar em casa, ficar pensando, regurgitando aquilo que nós vamos ouvir. Nós vamos viver. A palavra que é ouvida e que ela não é vivida, se perde. Cada palavra, por mais que você saia hoje desse lugar, vivendo um pouco daquilo que você vai ouvir, isso é favorável. Isso é uma forma de você crescer espiritualmente. Amém, queridos? Então nós podemos ver a história dessa menina, uma jovem. Aqui, pelo que o texto fala, ela era uma jovem. E a palavra de Deus conta que houve essa guerra entre a Síria e Israel. E nessa guerra, eles levaram cativo, como no cativeiro, uma menina. O rei, o Naamã, que era o general de guerra, que por sinal a Bíblia diz que ele era muito bom. E a Bíblia diz que eles levaram no cativeiro, como no cativeiro, essa menina israelita. E a Bíblia diz que quando ela chegou na casa de Naamã, a Bíblia não conta detalhes sobre a história dessa menina, mas pelo que dá para entender, pelo que ela fez ali, pelo ato que ela realizou, a gente pode perceber que essa menina era uma menina que ela tinha um testemunho. Diga testemunho. Ela tinha um testemunho de poder. Ela tinha um testemunho de vida. Ela tinha um testemunho de vitória. A vida dela não era uma vida comum. Ela era um diferencial.
Mas a Bíblia conta que ela foi para servir, ela foi serva do esposo de Naamã. E com certeza, ela no seu serviço, ela deveria cantar aquelas músicas hebraicas, aquelas músicas lindas que tem em Jerusalém. Com certeza, ela devia orar em hebraico. Então, quando a esposa de Naamã observava esses atos que ela fazia, com certeza essa menina passou segurança para ela, porque ela era um diferencial naquela casa. Naamã e a sua esposa, eles adoravam um Deus chamado Rimon, mas ela não. Ela adorava o Deus de Israel, o Yahvé. E com certeza ela era, como eu já falei, ela fazia a diferença. Mas essa menina foi levada para o cativeiro e morava naquela casa. Ela era serva. Um servo, ele não é uma pessoa livre. Um escravo, ele não tem liberdade. Ele só faz aquilo que o seu dono determina, aquilo que o seu dono manda. É quando as pessoas estão no mundo. O mundo, quem é o Deus do mundo? É Satanás. Quem está no mundo faz a vontade do seu Senhor. E quem é o seu Senhor? Fale. É isso mesmo, não tenho medo não. É ele, acabou-se. Não tem por que ficar. Aí eu tenho medo de falar, de noite ele vem puxar no meu pé. Se quiser dizer, pode dizer satangoso. Satã o quê, menino? Satangoso. Isso é desenho. Ah, é desenho, né? Irmão, vigia. Satangoso, é? Como é que é? Satangoso? 12. Não, 12 não. 12 sou eu. Então, essa menina, esse casal, eles adoravam a esse Deus. Mas ela adorava um Deus diferente. E com certeza, pelas circunstâncias que a gente conhece da história, ela deveria ter acesso. Ela com certeza, como ela era a que ajudava a sua senhora, com certeza ela ouvia a história da sua senhora dizer: meu marido, ele é muito bom na guerra, ele é bom nisso, ele é bom naquilo, tantas medalhas ele já recebeu. Mas ele é uma pessoa doente. Ele tem uma doença incurável. E eu sou triste porque ele é doente. Eu sou triste porque ele tem uma doença incurável. Ele tem lepra. E uma pessoa leprosa nessa época, né, era uma pessoa afastada, excluída. E esse homem com certeza era um homem triste. Era um homem que ele tinha muitas estratégias de guerra, sabedoria, inteligência, mas ele não tinha o que ele precisava, ele não tinha saúde. Nós precisamos, entre tantas coisas, em primeiro lugar, termos a nossa salvação. Mas nós precisamos, eu acredito que em segundo lugar, termos a nossa saúde. Porque sem saúde nós não fazemos nada. Sem saúde nós não vamos a lugar nenhum. Sem saúde nós não somos nada. Sem saúde nós somos rejeitados. Não pense você que uma pessoa que tem saúde, ela é incluída na sociedade, ela é excluída socialmente. Deixam de conversar com você, deixam de te convidar para algumas situações porque você não tem saúde. Ah, fulano só vive doente. Para que convidar, né? As pessoas gostam de pessoas com saúde, alegre. E com certeza a Bíblia diz que esse homem era um homem triste, a sua esposa também.
Mas a Bíblia diz que essa menina era uma menina saudável. Mesmo que ela estivesse em cativeiro, mesmo que ela estivesse como escrava, aprisionada, mas a Bíblia, pelas características, ela era uma pessoa avivada. Diga amém. Amém. Ela era avivada. Por que ela era avivada? Porque ela trazia dentro dela a fé. Ela trazia dentro dela a fé. E uma pessoa que ela tem fé é uma pessoa ousada, é uma pessoa decidida, é uma pessoa que não existe cativeiro para ela. Ela não tem dificuldade, ela vai para cima, porque ela é livre. Pode até prender ela em cadeias, mas ela é livre por dentro. E essa menina aqui tem essa característica. A Bíblia diz que essa menina aqui, essa jovem, não importava as circunstâncias a qual ela se encontrava, nada podia impedir ela de Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Ninguém sabe o nome dela, só sabe que era uma menina. Mas essa menina tinha uma missão. Ela tinha uma missão e ela ficou conhecida na Bíblia como uma jovem sem nome. Mas ela tinha uma missão, queridos. Uma missão que nada podia impedir o projeto de Deus para a sua vida. Nem os seus sonhos, nem os seus desejos. Porque com certeza era uma jovem que pensava em ter família, pensava em se casar, pensava em ter seus filhos, pensava em estudar, mas Deus estava acima dos seus pensamentos, porque a palavra de Deus diz: olha, os meus pensamentos não são os teus, e os teus não são os meus. A Bíblia diz que o homem, ele pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16:1. Então o homem, ele faz planejamento, mas Deus é que está no controle da tua vida. Especialmente quando você diz: Senhor, eu entrego a minha vida no teu altar, faz dela o que o Senhor quer. Será? Quando ele começa a fazer, você corre, foge, não quer, porque você fala da boca para fora, não tem o teu interior, não tem vida, não tem realmente uma entrega total naquilo que você diz. E a Bíblia diz que essa menina, ela podia estar vivendo esse momento naquela casa de uma forma revoltante. A gente conhece a história de um homem chamado Jonas. A Bíblia diz que Deus deu uma missão para ele ir pregar a palavra para libertar um povo da cidade de Nínive. No entanto, este homem chamado Jonas, ele não queria ir. Ele foi contra a sua vontade, contra o seu querer, e ele fez tudo errado. Ele fez na ida, ele fez tudo errado. Mas Deus tinha um plano e uma missão para a vida de Jonas, e Deus consertou Jonas. Jonas murmurou, Jonas saiu do lugar que era para onde ele ia, foi para outro lugar, entrou na barriga de um peixe, lá ele clamou a Deus, fez e aconteceu a vida de Jonas. Mas a Bíblia diz que Deus foi trabalhando e trouxe ele de volta para cumprir aquele propósito e aquela missão. Querido, se a tua vida, ela está caminhando por lugares que você mesmo está direcionando, deixe Deus caminhar para onde Ele quer.
Deixe Deus te levar para onde Ele quer, porque o lugar onde Ele tem para você é melhor do que o que você quer para você. A palavra de Deus nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tu deixa Deus te direcionar, deixa Deus te guiar, deixa Deus te usar. Mas a Bíblia diz que, voltando para o texto da palavra, diz que essa menina aqui, ela poderia ter motivos para viver decepcionada com Deus, porém não estava. Ela não estava chateada com Deus. A vida dessa menina aqui era uma vida baseada em princípios bíblicos. Ela acreditava no Deus que ela servia. Quando nós acreditamos no Deus que a gente serve, tudo dá certo. Mas a gente precisa acreditar. A gente precisa confiar. Vou contar um testemunho aqui já. Chegou uma abençoada no culto e ela disse assim: pastor, eu estou com muita dor de cabeça. E aí eu disse assim: tem remédio aí? Ela perguntou, né? Eu disse: ah, minha filha, não tem. Fulana, tu tem remédio? Fulana, tu tem remédio? Fulana, tu tem remédio? Ninguém tinha remédio. Aí eu olhei para ela: vamos ali, vamos orar, né, para passar dor de cabeça. Aí a outra falou, ela disse: fulana, tu tem remédio? Ela estava correndo com medo da oração, né? Aí eu disse assim: ela não tem remédio, vamos lá orar, né, que Deus vai te curar. Aí ela foi. Orei, foi curada, passou a dor na hora, pronto. Precisou do remédio? Porque se ela não tem fé, a minha fé é suficiente. Poxa, será se o Deus que eu sirvo não é poderoso para curar uma dor de cabeça? Hein? Me diga se não é. Ou então, eu estou aqui brincando de ser crente, eu estou brincando de pregar a palavra. Se eu disser algo para você, querido, vá e faça, porque vai acontecer. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é comigo, Ele nunca me abandonou. Então, quando eu disser para você, vai e faça, pode ter certeza que vai acontecer. E aí essa menina aqui precisava levar a palavra de Deus. E olha, a Bíblia diz que ela precisava que os princípios se cumprissem na vida dela. Mesmo trabalhando como escrava, a sua fé do Deus de Israel permanecia inabalável. Inabalável. Os problemas vêm até para abalar a nossa fé, mas ele só vai abalar se nós permitirmos. Nós decidimos se nós queremos ser abalados ou não. Você vai decidir. A sua vida, ela é aquilo que você decidiu ser. Ela é a sua escolha. Não ponha culpa em ninguém, não. Ninguém tem culpa de você viver como você está hoje, não. A culpa é sua, somente sua. A culpa é sua, somente sua. E eu sempre conto que eu não tive mãe. Eu tive mãe porque me pariu, a palavra correta é pariu mesmo, porque me pariu. Tive um pai, mas não viveu comigo para sempre, para dizer, eu criei minha filha não. E nem por isso, querido, eu estou perdida na vida. Aliás, eu estou achada. Jesus me achou. Poderia estar hoje vivendo uma vida desgraçada, mas aí a culpa seria minha. Mas eu escolhi, sem ter ninguém para me orientar, sem ter pai, sem ter mãe, sem ter nem orientador, sem ter coach. Estou
aqui, viva. Estudei, me casei, tenho família. Fiz 2 cursos superior. Estou aqui. Então a nossa vida, ela depende de nós. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga para ele assim: querido, a vida tem coisas boas para te oferecer. Amém. Agora somos nós que escolhemos coisas boas ou coisas ruins. Você escolhe. Escolha. A Bíblia diz, tem 2 caminhos para você seguir. Mas escolhe o melhor, e o melhor é Jesus. Amém. O melhor caminho é Jesus. E a palavra de Deus diz que essa menina poderia, ela está toda estraçalhada, enferma, doente. Ela poderia estar fazendo ali, servindo aquela mulher totalmente sem amor, sem prazer. Mas ela fazia com alegria, ela cantava, ela orava. E o testemunho dela foi fazendo a sua senhora observar como que era a vida dela. Você está pensando que as pessoas não estão de olho em você? Estão de olho em você. E ela só quer uma oportunidade, ou para te ferir, ou para te exaltar. Se você der uma brechinha, ela vai te ferir. Mas se você for uma pessoa de vida, de bênção, ela vai te exaltar. Fulana? Não. Essa vizinha aí, essa é uma mulher de Deus, querido. Essa mesmo não. Nem mexa com ela, porque ela é uma pessoa de Deus. Agora, se não dá bom testemunho, vem alguém do teu lado, que mora na tua rua, como um dia desses uma pessoa me contou, um dia desses, ela chegou e disse: pastora, a senhora acredita que uma pessoa aqui da rua disse que eu era crente, que tem aquele negócio quente? Aí eu disse assim, aí eu falei pela minha filha: não dê confiança para isso não. Não dê confiança não, porque eu sei que você não é isso. Você não é só tem aquilo quente não, você é toda quente. Você tem o poder de Deus, o fogo de Deus está na sua vida. Então nós precisamos dar bom testemunho. Então essa moça, essa jovem aqui, ela dava bom testemunho da vida dela, do Deus que ela servia. E com certeza, morando na casa, cuidando da patroa, ela via eles servindo a Rimon, que era o Deus deles, que não era o mesmo dela. E ela viu a sua senhora muito triste, né? E aí ela, pelo fato de ela ser uma pessoa curada, uma pessoa ousada, uma pessoa destemida, o que ela fez? Ela chegou com a patroa dela e disse assim: olha, se o meu senhor, olha aí o que ela disse, se o meu senhor, que é o senhor dela, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha, em nenhum momento ela teve convicção do que ela estava falando, do que ela estava dizendo. Ela em nenhum momento ela teve um sentimento de que ela estava titubeando, vamos dizer assim, naquilo que ela estava falando. Ela tinha convicção naquilo que ela estava dizendo. E ela disse para a patroa dela assim: olha, se ele for ao profeta lá em Samaria, ele vai ser curado dessa lepra. E aí a sua senhora, por que ela fez isso? Porque essa menina teve esse sentimento, porque ela teve essa atitude, porque ela tinha uma missão. Se as palavras que ela usasse, a vida que ela tinha dentro da casa, fosse
fosse um discurso vazio, a sua palavra não ia ter poder. O que faz ter poder, o que faz o nosso discurso ter força, é o poder. Se a gente não tem esse poder, aquilo que a gente diz, o discurso é vazio. Não tem cura, não tem libertação, não tem batismo no Espírito Santo, não tem igreja avivada, não tem igreja santa, não tem. Não tem. Então, a nossa palavra, ela tem que ser cheia de vida. Diga, eu preciso que da minha boca saia poder, saia o dínamos de Deus. É preciso. E a palavra de Deus diz que essa menina falou para sua senhora, porque ela tinha uma missão. Você já perguntou de Deus, Senhor, qual é a minha missão aqui na terra? Você já parou para perguntar? Senhor, qual é a minha missão aqui na terra? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o meu chamado aqui nessa terra? O que eu vim fazer aqui nessa terra, Manaus, Amazonas, no Brasil? O que é que o Senhor quer que eu faça? Me diga, abra os meus ouvidos, abra os meus olhos para que eu veja, abra os meus ouvidos para que eu escute, para que eu faça a tua obra. E essa moça, ela tinha uma missão. E que missão era essa, né? A missão dela era simplesmente pegar um peixe. Um peixe grande. Para nós aqui no Amazonas é um tambaqui, é um pirarucu. Não, pirarara não. Esses peixes glamourosos que a gente tem aqui, que as pessoas vêm de fora e se apaixonam. Porque eu estou falando, as pessoas vêm de fora e se apaixonam, porque essa ministração vai para todo lugar do Brasil, digam amém. Amém. Então, quando as pessoas chegam aqui, elas perguntam qual é o melhor peixe da região, eu quero comer esse peixe. Aí a gente prontamente, tambaqui, melhor da terra, né? E aí as pessoas vão, experimentam e gostam. Então essa jovem, ela tinha uma missão de ganhar, de pescar um peixe. O nome desse peixe era Naamã. Era Naamã. Era um peixe, não é Aruanã, é Naamã. E aí a Bíblia diz que ela precisava, né? E através desse